casa de madeira. Em uma pequena área rural de Belo Horizonte, uma casa de madeira velha e desgastada pelo tempo se erguia entre as árvores, à beira de uma estrada de terra. Poucos se aventuravam por ali. Aquela construção era o lar de um homem estranho, cujo nome ninguém conhecia. Ele era alto, de constituição magra, com uma barba longa e grisalha, que cobria quase todo o rosto marcado pela idade e pelo mistério. Seus olhos eram fundos e havia algo perturbador no seu olhar, como se carregasse segredos antigos demais para serem revelados. Os moradores da vizinhança raramente o viam. Quando aparecia na vila, comprava o mínimo necessário e, sem dizer uma palavra, voltava para sua casa. Sempre caminhava com a cabeça baixa, sem nunca trocar olhares. Por mais que fosse estranho, nunca causou problemas. Mas havia algo nele que fazia o coração das pessoas acelerar, como se um perigo invisível estivesse sempre à espreita. As noites de lua cheia, em particular, deixavam os moradores em estado de alerta. Nesses dias, o homem desaparecia completamente. Seu rosto barbudo e sombrio não era visto em parte alguma. Ninguém sabia para onde ele ia, mas todos sentiam que algo maligno vagava pela região. Rumores corriam soltos pelas conversas de quem vivia perto. Alguns juravam que ouviam uivos, sempre vindos das redondezas de sua casa. Durante as madrugadas, uivos tão altos que gelavam os ossos. Uma vez, um caçador local, Joaquim, resolveu seguir os rastros dos sons que perturbavam as noites de lua cheia. Armado com uma espingarda e coragem, ele atravessou o mato alto até a casa do homem estranho. Lá, encontrou a porta entreaberta, mas nenhum sinal dele. Decidiu entrar. O interior da casa era tão sombrio quanto o próprio morador. Velas apagadas, móveis antigos cobertos de poeira e uma sensação de mal-estar que parecia aumentar com cada passo. No centro da sala havia uma armadura antiga, feita de correntes e couro grosso, como se fosse usada para prender algo de grande força. Joaquim ouviu um ruído vindo do lado de fora. Correu para a janela e, ao olhar para a meia escuridão, viu algo que jamais esqueceria. Uma figura enorme, peluda, de olhos brilhantes, com presas afiadas que reluziam sob a luz da lua. Não era um homem, nem uma fera comum. Era algo que ultrapassava qualquer entendimento. Sem hesitar, Joaquim disparou sua arma. O som da bala ecoou pela noite, mas a criatura sequer se abalou. Com um grunhido feroz, ela desapareceu entre as árvores. Quando Joaquim voltou à vila, sua aparência estava transtornada. Contou o que havia visto, mas poucos acreditaram. Diziam que ele estava bêbado ou que sua mente pregara peças, mas outros, mais supersticiosos, começaram a juntar as peças. O homem estranho sempre desaparecia nas noites de lua cheia, e a criatura, que parecia um lobisomem, surgia nas mesmas noites. Coincidência? Muitos achavam que não. Os boatos se intensificaram. As crianças eram proibidas de brincar nas proximidades da casa de madeira, e os adultos evitavam passar por ali à noite. Diziam que quem olhasse diretamente nos olhos do homem seria amaldiçoado com pesadelos eternos. Havia algo nele que transcendia o medo comum, algo mais primal, como se a própria natureza rejeitasse sua presença. Um certo dia, uma mulher chamada Dona Célia, conhecida por seus dons de vidência, resolveu confrontar o homem. Ela acreditava que havia
algo de sobrenatural nele, algo que precisava ser revelado. Ao chegar à casa, bateu na porta, com força, chamando pelo morador. Para sua surpresa, ele abriu a porta. Seus olhos, mais profundos do que nunca, a encararam de uma forma que a fez tremer. Mas ela não recuou. Dona Célia começou a falar sobre os boatos, sobre as transformações e os uivos na noite. O homem, em silêncio, apenas a ouvia. Quando ela terminou, ele deu um leve sorriso, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso sombrio, cheio de segredos e dor. Nem tudo o que parece foi tudo o que ele disse, antes de fechar a porta na cara dela. Naquela noite, a lua cheia iluminou o céu. Dona Célia, em sua casa, começou a ouvir os mesmos uivos. Mas desta vez, eles estavam mais próximos, mais altos. Algo estava se aproximando. Quando olhou pela janela, viu a mesma criatura que Joaquim havia descrito. Seus olhos brilhavam no escuro e ela sabia, no fundo de sua alma, que o homem estranho e o monstro eram um só. Nas semanas seguintes, o homem desapareceu completamente. Sua casa ficou vazia, como se nunca tivesse sido habitada. Os uivos pararam e a criatura não foi mais vista. Alguns acreditavam que ele havia finalmente sucumbido à maldição, enquanto outros achavam que ele tinha ido embora para nunca mais voltar. Mas, de tempos em tempos, nas noites mais escuras e silenciosas, alguns ainda juram ouvir o som de passos pesados e uivos distantes ecoando pela mata, como um lembrete de que o estranho, barbudo e misterioso homem jamais deixou aquele